Esse momento especial, então, indo já para a parte final e muito especial do nosso culto, eu quero convidar o Estevam, que vai trazer essas considerações finais para nós, uma reflexão aqui sobre o tema, né, que nós propomos para esse sábado, música e adoração. Você gosta de música, Estevam? Com certeza. Eu toco flauta transversal. Flauta transversal, muito bem. O Estevam, ele, além de gostar muito de música, ele também toca um instrumento, como vocês ouviram, né? Ele vai falar com propriedade daquilo que aquilo que ele vai falar vai ser realmente com propriedade, porque é o que ele conhece. Um dia a gente gostaria que tu viesse aqui contar teu testemunho, Estevam. É um testemunho muito lindo. O Estevam frequenta aqui no IACS, já tocou na orquestra do IACS, não sei se ainda toca. Na orquestra do IACS. Ah, sim. E ele já esteve aqui na igreja também com a orquestra do IACS, em algum momento cantando, louvando o nome do Senhor para a gente. E se tu quiser usar ali em cima, Estevam, como tu sentir melhor, por causa do espaço. E o Estevam, ele também já tocou na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, como o solista principal, né, na flauta transversal. Então, ele já teve uma longa experiência aí, apesar de ser tão jovem, né? E a gente louva o Senhor por ter um menino tão jovem e tão consagrado, que dá estudos bíblicos, que louva a Deus, que prega. E ele está aqui agora também para engrandecer o nome de Deus e nos ajudar também nessa caminhada rumo ao céu. Deus te use. Amém. 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 Um feliz sábado, J.A. Feliz sábado. Isso aí. Eu faço as minhas palavras ad livre. Assim, a última vez que eu vejo um J.A. tão cheio assim foi lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, em 2010. Faz tempo. Eu ainda era um pitoquinho de gente. Ainda sou, mas era mais ainda, mais pitoquinho de gente ainda. E assim, eu tava chegando, sempre quando eu venho aqui participar aqui do culto, já vim umas 3 vezes, sempre tem vaga aqui, né? Então, desse lado, então eu cheguei com o carro, né? Já dando a seta, eu virei, opa, cheio de carro ali, eu achando que geralmente os JAs que a gente vê hoje é meia dúzia de jovens, tudo. Eu falei, opa, tem uma coisa errada, vai que tem algum evento numa casa ali, alguma festa. Cheguei aqui, falei, louvado seja Deus pela quantidade de gente, né, que nós temos aqui. Então, que nem a tia Marcinha apresentou aqui, eu sou uma pessoa que gosto muito de música. Muito de música. Não foi sempre assim. Meus pais, eles não tiveram oportunidade de estudarem instrumentos quando eles eram pequenos, né? Eles nasceram em umas situações mais desfavoráveis, eles não tinham uma condição financeira para estudar um instrumento, então eles imputaram isso em nós, esses instrumentos, e realmente foi algo forçado. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, eu não gostava de tocar flauta, eu não gostava, e meu pai ia lá e me obrigava a tocar, e assim, minha mãe, ela usava os argumentos dela, ela falava, filho, ou você estuda, ou você vai trabalhar. Ou você vai tocar flauta, ou você vai lavar louça. E eu, 6 anos, não, lavar louça, não queria. Ia lá, tocava flauta, e no final das contas, eu faço os dois hoje. Toco flauta e lavo a louça. Bênção, né? Bênção. O trabalho dignifica o homem. Então, o que eu vou falar agora vai ser um pouco sobre música e adoração. Música no contexto da adoração a Deus. Nós podemos usar a música de diversas formas, como forma de entretenimento, como forma de fixar versículos bíblicos, como forma de diversas maneiras. Mas hoje a gente vai falar em específico sobre adoração. Falar um pouco da minha experiência com música. Meu nome é Estevam, tenho 18 anos e desde os 15 anos eu toquei na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu toquei por alguns anos como flautista 2, até que nos últimos 3 anos eu toquei como flautista solista da OSPA Jovem. Então, música é um assunto que me interessa muito, que me chama muita atenção. Eu amo música, eu respiro música. Sempre quando estou trabalhando, estou com uma música, alguma coisa, porque é algo que realmente anima, né? Anima o ser. Então, vamos falar sobre música e adoração. O que significa adoração? Se a gente vai falar de música e adoração, o que significa adoração? Muitas pessoas não têm muito bem fixada essa ideia na cabeça. O que é adoração? Qual é a definição de adoração? Estou tentando tirar o
passador de slides aqui. Aqui, certinho. Vamos ver. Aí. Adoração. O que significa adoração? Eu pesquisando no dicionário, nós temos essas seguintes definições. Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração. A primeira definição de adoração. Nós temos também uma segunda. Expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou de submissão. A primeira definição a gente consegue encaixar no aspecto de adoração, né? Prestar culto, adorar, prestar cultos. A gente sabe como funciona uma divindade, uma veneração, nossa, ó Senhor Deus grandioso, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou de submissão. E a palavra que mais me chamou a atenção foi submissão. Por que submissão está dentro da definição de adoração? Porque submissão tem a ver com adoração. E o que tem a ver, afinal, submissão com adoração? E eu sempre, quando eu passo esse assunto de adoração, eu uso o seguinte exemplo. Essa daqui é minha mãe. E sempre quando ela vai fazer o aniversário, ela já fala: filhos, se preparem que meu aniversário é daqui 2 meses e eu vou querer tal presente. Então se virem, vão trabalhar, vão fazer alguma coisa, mas eu quero esse presente. Então, nós, os filhos dela, eu tenho mais 2 irmãos, a gente tem que se virar e conseguir dinheiro e comprar o presente da minha mãe. E aqui estou eu. E a gente vai transformar isso num cenário de adoração. Eu sou o adorador, a adoração é o presente e o adorado é minha mãe. A adoração é um presente, a adoração é algo que se dá para alguém. Então a gente vai fazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor o que é adoração. Minha mãe, acredito que há uns 2 anos atrás, ela pediu uma Bíblia com letra gigante. Ela já está ficando mais velha, já está com seus... Não vou comentar. Não, ela não está aqui. Ela pediu uma Bíblia com letra gigante. Então, a gente teve que dar a Bíblia com letra gigante para ela. Então, até agora, aqui é a parte verdade. Agora eu vou inventar a história de uma forma hipotética. Então, minha mãe avisou, daqui 1 mês, crianças, vai ser o meu aniversário, eu vou querer tal presente. Então, a gente fala, tá bom. Então, a gente vai lá, junta o dinheiro e tudo mais, e eu vou lá, pego minha bicicletinha e vou lá para o centro comprar a Bíblia com letra gigante da minha mãe. Então, eu vou lá, estou andando, mas eu vejo uma loja de música. Como eu sou um musicista, eu gosto de entrar nas lojas, ver que instrumento novo tem, que livros novos tem sobre música. Então, eu vou lá, antes de chegar na biblioteca, eu paro na loja de música para dar uma olhada. E eu lá, analisando os instrumentos, né? E, nossa, eu vejo uma flauta, a flauta dos meus sonhos. A flauta de um flautista profissional, que toca numa orquestra, assim, a nível mundial, custa em torno de R$40 mil. Aí eu olho aquela flauta de R$40 mil, de R$40 mil agora por R$1.000. Eu olho aquela flauta e eu falo, gente, é o meu sonho de consumo, um negócio de R$40 mil. E eu estou com o meu dinheiro aqui para comprar a Bíblia para minha mãe. Não, mas olha, eu tenho uma flauta, olha que flauta linda. Ela consegue tocar o dó, ela consegue tocar o ré, ela consegue, tem todas as notas, todas as chaves, é uma flauta completa. Então, assim, esse seria o melhor presente que eu gostaria de ganhar. Mas eu vejo, se esse é o melhor presente que eu gostaria de ganhar, eu posso dar para minha mãe essa flauta. Não é um negócio incrível, eu vou dar para ela. Então eu vou lá, pego o meu dinheiro que eu tinha, parcelo não sei tantas vezes aquela flauta, eu vou dar o melhor presente que eu já imaginei e que eu gostaria de ganhar para minha mãe. Então eu vou lá, compro a flauta, embrulho a flauta e vou lá todo feliz e chego lá na minha mãe e falo, mãe, trouxe o presente de aniversário para a senhora, feliz aniversário. Minha mãe super animada, que agora ela vai ter a Bíblia com letra gigante dela, e ela vai lá, começa a abrir o presente, ela vê uma flauta. Eu falo, mãe, essa flauta aqui é a flauta mais cara que tem, mãe, é a flauta mais profissional, ela toca o dó, ela toca o ré, ela toca a nota mais alta, a nota mais baixa, é a melhor flauta que tem, mãe, o melhor presente que eu consegui e que eu acho de maior valor eu dei para a senhora. Minha mãe olha, o que você acha que ela vai pensar?
Legal. Tá bom, filho, mas eu não sei ler partitura. Eu não tenho o mínimo interesse em tocar um instrumento agora. E se eu tocasse, eu não tocaria nem flauta. O que eu vou fazer com uma flauta? Entenderam basicamente como funciona o sistema de adoração? Isso se aplica também com relação à nossa adoração com Deus. Nós somos adoradores, Deus é o adorado, e a música é uma forma de adoração. E eu pergunto, quando a gente fala de música para adoração, essa música tem que ser baseada nos meus próprios gostos? Essa música tem que pensar, nossa, na flauta de 40 mil reais mais bonita, isso que eu vou dar para Deus? Não, às vezes Deus não pede muito, mas Ele pede alguns critérios específicos de adoração. E muitas vezes acontece isso na nossa adoração com Deus. A gente se baseia nos próprios gostos, né? Eu vou lá, não quero essa música porque eu gosto dela, e essa música é muito legal, e eu vou lá, e nossa, que coisa incrível, e eu vou lá, adoro a Deus com essa música, sendo que talvez Deus não pediu isso. O que é que Deus pediu com relação à adoração? Qual é a música que Ele pede? Para que a gente não faça a mesma coisa da história com minha mãe, que eu vou lá, preparo a melhor música possível, entrego para Deus, mas Deus vê, eu não pedi isso daí. Será que Deus tem alguns critérios, pediu alguns critérios com relação à música para adorar Ele? O que vocês acham? Pediu ou não pediu? Vamos dar aqui uma olhada aqui nesse texto do Espírito de Profecia. Podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graça do coro celestial em redor do trono. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Então, a nossa meta de adoração é a dos coros celestiais. A gente deve estudar como os anjos adoram, como os coros celestiais adoram, cantam a Deus, para que a gente possa reproduzir da maneira mais fiel possível aqui na terra. Quantos estão com suas Bíblias aqui? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 6, versículo 1 a 5. Essa é a cena que nós temos de forma mais, na Bíblia, de forma mais explicada, com mais detalhes, de como funciona a adoração, como funciona o trono de Deus. Isaías 6, versículo 1 a 5. Isaías 6, versículo 1 a 5. Todos acharam? Vamos lá então. No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui nós vemos uma cena do trono celestial, onde está Deus no centro, e onde os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Aqui nós vemos um símbolo da adoração dos anjos, como eles estão adorando a Deus. Primeiro nós vemos esse princípio base: o trono está no meio, o trono, Deus mostrando a sua soberania. E aqui nós temos algumas lições que nós trazemos desse texto aqui da Bíblia. Primeiro, a soberania de Deus. Deus está no centro. A nossa adoração deve ser baseada onde? No que eu sinto, no meu passado, na minha história. A música deve conter partes da minha história. Às vezes eu me sinto triste quando eu encontro a Deus. Não.
Adoração é soberania de Deus. Colocar Deus no centro e clamar por sua misericórdia e agradecer por suas bênçãos. Então, nós vemos esse princípio primeiro, a soberania de Deus. Nós vemos também, nesse texto, vamos ver, não tá, uma extrema reverência e respeito. Nós vemos que os anjos tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Vocês sabem por que com 2 asas eles cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés? Eles faziam isso para se cobrir da glória de Deus. A glória de Deus era tão tremenda que os anjos precisavam, com 2 asas, cobrir o rosto, com 2 asas, cobrir os pés e com 2 asas voar. Eles precisavam ter 6 asas para subsistir na presença de Deus. Então, é um momento de extrema reverência, de extremo temor, de temor extremo, onde eles, santo, 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 ó Deus, nós não subsistimos diante da Tua glória. Aqui demonstra como deve ser a nossa adoração. Primeiro, Deus no centro de tudo. Segundo, extrema reverência e respeito. Muitas vezes nós vemos nas igrejas, infelizmente, as pessoas dançando com musiquinha, batendo palma, acreditando não, que Deus está aceitando essa adoração. Deus aceita daqueles com o coração sincero. Mas para nós que temos as verdades, que nós sabemos qual a adoração correta, nós estamos nos rebelando contra Deus a fazer esse tipo de adoração. A adoração a Deus exige extrema reverência e respeito. Só que também a gente não pode cair para o outro lado. Nós devemos ter o temor, mas não medo. A gente está lá cantando, ó Deus de amor, santo, santo, santo. Muitas vezes a gente vê nas igrejas, né? E é o que mais que os jovens reclamam. Quando a gente vai cantar inário, o povo está lá só, santo, santo, santo. Não, a adoração deve ser com extrema reverência, respeito, mas temor, mas não com medo, não de forma leviana, de forma grande, de forma potente. Santo, santo, santo. Um louvor realmente a Deus, tentando com as nossas fracas forças agradar a Deus, dando um presente para Ele. Isso que a gente tem que pensar. Então, nós temos esses 3 princípios que nós vemos aqui do coro celestial. A soberania de Deus, Deus no centro de tudo, a extrema reverência e o temor, não o medo. A gente vê que eles clamavam, né? Santo, santo, santo. Não ficava santo, santo, santo. Eles clamavam. E olha que nós vemos aqui no Espírito de Profecia. Não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes que desviassem de Deus a atenção. Ouvia-se, porém, sagrados e solenes salmos de louvor ao Criador, que engrandeciam seu nome e relatavam suas obras maravilhosas. Deste modo, fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e elevador, e despertar na alma devoção e gratidão para com Deus. Esse é o objetivo da adoração. A gente engrandecer e louvar o nome de Deus. Também nós vemos muitas músicas, infelizmente, atualmente, que falam dos meus sentimentos, tudo que eu vivi. Tem uma música que se chama Tudo o que eu vivi, e começa, não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia no meio da escuridão, mas cabe o mundo inteiro do meu peito, e ao eu, e ao eu, e ao eu, e ao eu. Nós vemos aqui claramente todos os casos que a gente vê de adoração na Bíblia, não é falando do meu eu, e como é difícil ser cristão, e eu estou triste, não. O objetivo da oração é unicamente adorar o nome de Deus. Ó Deus santo, santo, santo. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Esse é o tipo de adoração que nós vemos com base no texto de Espírito de Profecia e na Bíblia, que é o que Deus se agrada. Que nós adoremos e clamemos para Ele. Nós temos um segundo problema, que é muito comum de ver entre nós cristãos. É a música e o mundo. Ellen White diz o seguinte: a associação com as coisas com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho controle de almas. Muitos de nós
adventista do sétimo dia, a gente pensa, não tem problema colocar essa musiquinha que parece com o mundo, ou essa batida que é parecida com o mundo, não tem nenhum problema. Pode deixar aqui. Obrigado. Mas é assim que Satanás tem ganho o controle de almas, através da associação musical com as coisas do mundo. E muita gente, e eu vou ser bem sincero para vocês, antes eu pensava que tanto faz. Eu tocava todo tipo de música na igreja, eu fazia questão de pegar as músicas mais badaladas, as músicas mais agitadas. Não, o que importa é o nosso coração, Deus está aceitando. Mas nós temos instruções bem claras no Espírito de Profecia e na Bíblia com relação à música. A associação com as coisas do mundo, é assim que Satanás tem ganho controle de almas. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá essa distinção. Não poderá ser de outra maneira. Cristo nos fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos ter uma distinção tão clara do mundo, onde as pessoas olhem de primeira vista, não, esse cara é cristão, esse cara não é cristão. Essa música é cristã, essa música não é cristã. Alguém já viu falar de Zilda Azevedo? Aqui? Então, assim, eu estava, nos meus estudos de música, eu escutei todas as músicas do CD Jovem, estava procurando, vendo como as músicas mudaram com relação ao tempo, cheguei até no ano de 91. Eu pegava os CDs, que o pessoal fala de LP, eu não sei o que significa essa sigla, mas eu sei que na internet o pessoal chamava de LP, não faço ideia, não é da minha época. Mas eu escutei, e assim, nós temos músicas muito boas na igreja, e a Zilda é uma das assim, que mais me encantou. O nível de espiritualidade, o nível de diferença, você escuta a voz e é algo assim celestial. É algo realmente celestial. E é isso que Deus requer de nós, uma diferença tão grande do mundo. Mas infelizmente, muitas vezes nós não vemos essa distinção tão grande do mundo com relação à nossa música. Tem música que a gente pega, a gente coloca a música, por exemplo, em inglês, e outro rock em inglês, e quem não sabe inglês, não vai saber distinguir, né? Essa música é de Deus, essa música não é. A gente chegou num nível onde as músicas são idênticas ao ritmo, idênticas à batida, idênticas ao mundo. E uma coisa que me incomoda muito, que me deixa muito triste, é quando na igreja a gente chega nesse momento, assim, principalmente na classe dos jovens. Não, vamos escolher uma música mais agitadinha para o pessoal mais liberal, e a gente pega uma música do Inário para o pessoal conservador. E pronto, está certo. Está certo isso daí, gente? Qual é o princípio da adoração? É o gosto do Pai. Eu não tenho que olhar, vou pegar essa música mais agitada para o amigo mais liberal e a música mais calma para o amigo mais conservador. Não. A gente tem que analisar qual é a música que Deus gosta. Não é a música que a pessoa gosta, que é a música que eu gosto, que é a música que o pastor gosta. A música que a gente deve se basear é a música que Deus gosta, a música que está baseada nos princípios do Espírito de Profecia. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Como a gente perdeu a noção da adoração. Como a gente perdeu, não. Agora, o critério de quando a gente vai escolher uma música para adoração é qual música eu mais gosto. Então, eu vou lá qual música eu mais gosto, mas não deve ser assim. Adoração é um presente a Deus. E nós vimos que quando a gente oferece um presente, o presente não é baseado no meu próprio gosto, não é baseado no gosto do pastor, no gosto do irmão, no gosto da minha mãe. O gosto é baseado no de Deus. E nós temos algumas instruções claras da igreja com relação à música na igreja. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas serão evitadas. Pastor Ted Wilson: não quero ofender ninguém, e esta é minha opinião pessoal,
Mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou a uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. São instruções claras dos nossos líderes da igreja. Nós vimos do Espírito de Profecia, nós vimos no manual da igreja, do presidente mundial da igreja adventista, onde, se a música soa como rock, ela fica onde? Fica lá na boate, fica com quem gosta de rock. A música parecida, música que são derivadas, que fique lá. Que nós selecionemos apenas o que realmente adora a Deus. E eu vou contar aqui para vocês um pouco da música rock. A música rock, ela surgiu desses 3 gêneros musicais juntos. Uma fusão deles. Blues significa tristeza, melancolia, depressão. Swing significa sensualidade. E jazz vem de um dialeto africano que significa sêmen ou ejaculação. Então, no século passado, esses eram os 3 principais gêneros musicais mais tocados nos Estados Unidos. E os gêneros foram se misturando, pegaram instrumentos de um, instrumentos de outro, e acabaram criando um novo estilo musical. Nós temos Alan Freed. Alan Freed, ele era um grande produtor musical, o dono de uma rádio. E ele viu que essa música, essa junção desses 3 estilos musicais estava surgindo. E ele, com o objetivo de vender mais, de colocar um nome nesse novo estilo, ele estava pensando, que nome a gente pode dar para esse novo estilo musical? Qual o nome que a gente pode dar? Então, os jovens da época, eles tinham um costume, um hábito muito comum entre eles. Eles faziam o seguinte: o jovenzinho lá, ele pegava sua namorada e à noite pegava um carro, ia lá para uma estrada, para um lugar onde tinha menos movimento e tinha relações sexuais lá. E a gíria que eles usavam, eu vou fazer isso, eu vou pegar minha namorada, vou com um carro e vou fazer uma relação sexual lá longe. O nome disso era rock and roll. O nome desse hábito era rock and roll. Então, a pessoa ia falar, não, eu vou lá fazer, o que você vai fazer hoje à noite? Você vai fazer um rock and roll. Era isso, rock and roll. E como era uma gíria muito popular entre os jovens, Alan Freed falou, perfeito, vamos chamar esse estilo musical de rock and roll. E nós temos, assim, todas as enciclopédias, onde você vê a origem do nome da música rock, você encontra isso em documentos seculares. A enciclopédia rock and roll do Rolling Stones. Rock and roll, o termo é um eufemismo de blues para relação sexual. Rock and roll, um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação. Isso são documentos seculares dos próprios roqueiros. Eles próprios dizem que realmente a origem do rock é relação sexual. Esse é o nome que origina. Rock and roll é sexo. O verdadeiro rock and roll não é baseado em pensamentos cerebrais. É baseado na natureza inferior. Os próprios roqueiros dizem isso. Derek Taylor. Não sei quantos aqui já conheceram os The Beatles. Os Beatles, muito famosos. Ele era o produtor dos The Beatles. E olha o que ele diz sobre os The Beatles. Eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Então nós vemos aqui o próprio produtor, isso daqui vocês podem pesquisar tudo nas referências lá, nas revistas. As referências estão ali embaixo. Para ver de onde nós estamos tirando muitas vezes os nossos louvores. De que fonte? Rock and roll, sim, tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. Little Richard, ele foi eleito o 8º maior músico pela revista Rolling Stones e ele foi um dos fundadores do rock, um dos que colocou os firmamentos no rock. Foi eles um dos originadores do rock. E olha o que ele diz. Minha verdadeira crença sobre o rock é esta. Eu acredito que esse tipo de música é demoníaca. Eu acredito que esse tipo de música está levando as pessoas de Cristo. Próprio Little Richard. Próprio pessoa que criou rock. Você não pode beber do copo de Deus e do copo do diabo ao mesmo tempo. Eu sou um dos pioneiros dessa música. Um dos construtores. Eu sei como os blocos são feitos porque eu os construí. Então nós vemos
a origem da música rock, de onde nós estamos tirando os nossos louvores, muitas vezes, das nossas adorações. Eu gostaria de pedir para que colocasse, daqui um pouquinho, o vídeo número 2. Eu separei algumas músicas que eu não tenho tempo aqui, eu tenho os documentos, eu posso passar tudo para vocês, os estudos que eu fiz, dos elementos de uma música rock. Nós temos algumas características que caracterizam a música rock, e outras músicas que não caracterizam. E eu separei aqui um vídeo com músicas da igreja que são rock e músicas que não são rock, para a gente ver a diferença, o espírito e como elas nos elevam a Deus. Vocês vão ver que eu peguei músicas do mesmo compositor, uma música que eu vejo aos meus estudos, que não é uma música própria para adoração, e depois uma música própria, porque nós não estamos aqui para falar de pessoas, mas sim da música em si. Pode colocar. Olha a bateria, puro rock. Dá uma calma maior. Até melhorou o clima. Ele dá sua paz. Celestial. Essa música realmente nos eleva a Deus. Não é uma bateção, uma bagunça. E a bateria, a guitarra. E aqui nós temos também para as crianças. A vontade de dançar, isso aqui é um baião. É vontade de dançar. Não é do mesmo compositor, mas é uma outra música de criança. Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então agora nós vimos um pouco da questão prática, né? Nós vimos o contraste entre as músicas. Uma música provinda do rock, que eu posso, como eu disse depois, se vocês me procurarem, eu posso passar para vocês os arquivos, os estudos. Músicas provindas do rock, e o efeito que elas dão é uma bateção, é guitarra, um negócio que cheio,
e outra do lado uma música celestial, uma música que realmente nos eleva a Deus. E esse é o tipo de música que Deus requer de nós. Nós vimos que é extrema reverência, extremo temor diante de Deus. Se os anjos não têm a coragem de andar na frente de Deus sem tapar o rosto e as pernas, quem dirá nós, seres humanos falhos e pecadores, que pecamos, caímos em pecado? Realmente nós precisamos analisar mais, ir mais a fundo e buscar da fonte qual é realmente a verdadeira música que adora a Deus, que agrada a Deus, né? que adora realmente a Deus. Então, que fique de reflexão para vocês, que a gente procure cada vez mais analisar como nós estamos adorando a Deus. Se é com a música que Ele pediu, ou com a música que eu acho melhor, a música que eu me identifico mais, essa música que eu gosto mais, essa música que... E nós vimos que não é assim que funciona a adoração. A adoração é extrema submissão à vontade de Deus. Extrema submissão. Deus mandou o que eu vou fazer, eu vou obedecer. Então, essa mensagem que eu tinha que trazer para vocês hoje, é um pouco dos meus estudos com relação à música. Qual música realmente agrada a Deus? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, viemos nós aqui, Deus, fracos, falhos, pecadores, diante de Tua presença, Deus. Sabemos que não temos nada de bom em nós, que nós necessitamos e precisamos para tudo, ó Deus, de Ti. Viemos e pedimos perdão por nossos pecados, porque muitas vezes temos falhado e não entregado o que o Senhor deseja. Muitas vezes nossas ações, nossas palavras, nossas músicas não têm glorificado e adorado o nome do Senhor da maneira correta. Por isso viemos aqui pedir para que Tu nos ajude, ó Deus, a entregar cada vez mais nosso coração a Ti, cada pensamento, cada desejo, cada ação, para que nós glorifiquemos e nossa vida seja uma vida de adoração, não só na música, mas em cada detalhe, cada ação, cada pensamento, ó Pai. Amém. Pedimos que fique com cada um que está aqui, o restante dessa semana, e que nos ajude, ó Deus, a ser como Tu, cada vez mais parecer com o Senhor no caráter. Fique conosco no restante dessa semana, é que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Abraço, amados. Tenham todos uma ótima semana, viu? Já foi o pôr do sol, então, feliz semana para todos.